perder, né? Quem não estiver aqui, não puder participar, depois vê no YouTube que eu vou postar lá. Bom, vamos lá. A gente está na página, na verdade, essa página 20, eu vou fazer um breve apanhado com vocês. Por quê? Porque eu já mandei vídeo. Terça-feira foi vídeo sobre esse assunto. Então, eu vou fazer um apanhado geral aqui com vocês, para depois eu começar a matéria nova, tá? Não sei se todo mundo viu o vídeo, ó. Só para também contextualizar aqui, para hoje, tem uma atividade da página 20 e 21, que era uma perguntinha. Uma pergunta que tem aqui na página 20 e uma pergunta que tem na página 21. 21 e 22, não é, Pro? Isso mesmo, Daniel. Falei errado. Era 21 e 22. 21 Ué, e mas 22. não tem nenhuma atividade na página 21. Eu entreguei ontem já, Pro. Tá, hoje. algumas pessoas eu já vi que me entregou, joia. Outras pessoas não entregaram, mas tem até 6 horas de hoje para entregar. Então tem tempo. São só Tá, obrigado. Eu ia entregar, todo mundo começou a mandar mensagem. E o trabalho bimestral? Eu não entendi umas partes. Qual parte, Lucas? Descubra o reino. Vamos lá. O que vocês vão fazer de trabalho bimestral? Eu já postei lá na plataforma para vocês o trabalho bimestral. Eu preferi postar já, hoje é dia 7. Oi? Não tô ouvindo. Alguém tá falando, eu não tô ouvindo. É a Ana. Tá falhando. Tem um áudio falhando. Oi? É a Sofia. Gente, tem alguém que tá com algum problema no áudio que tá falando e eu não tô conseguindo. Desliga o microfone. É o áudio da Sofia. Alguém tira essa buzina. Parou. Parou. Bom, gente, não sei quem tava tentando falar e não tava conseguindo. Mas... É a Sofia, Pro. Sou. Você tá aí? Eu vou desligar o microfone pra ver se sou eu. Não, a Sô não tá falando, não. Gente, vamos lá. Deixa eu explicar do trabalho, então. O trabalho bimestral de vocês, eu pedi pro dia 11 de junho, não foi isso? O que é? Dia 11 de junho, e vocês têm mais... Não, você pediu o trabalho bimestral pro dia 11 de julho. Junho, falei errado. 11 de junho. Por que 11 de junho? Porque hoje é dia 7, né, de maio ainda, então vocês têm mais de um mês para fazer esse trabalho. Então vocês têm um tempinho aí para fazer. O que vocês vão fazer? Vocês vão escolher um animal, as orientações estão lá. Quem não leu não tem problema, depois lê com calma, mas já adiantando. Vocês vão escolher um animal qualquer e vão pesquisar a classificação taxológica dele, né, desse animal no caso. Esse animal, classificação dele. A classificação. O que é essa classificação? A gente vai aprender um pouco melhor o que são classificações depois dessa apostila que a gente está estudando agora. Até antes de vocês entregarem o trabalho, da data limite, que eu quis já colocar para vocês terem bastante tempo para fazer. Mas a gente vai aprender um pouco sobre a classificação dos seres vivos na próxima apostila. Antes de vocês entregarem o trabalho, a gente já vai entrar nessa apostila. E o que vocês vão fazer? Vocês vão contar para mim qual que é a classificação daquele ser vivo. Porque todo ser vivo faz parte, por exemplo, de algum reino. A gente tem 5 reinos. Reino animal, reino vegetal, reino plantae. O reino vegetal, o reino plantae é o mesmo. Reino fungi. Se eu estou pedindo para vocês um animal, vocês vão escolher um animal, esse reino só pode ser o animal. Porque um animal faz parte do reino animal. E aí vocês vão pesquisar a classificação desse animal que vocês escolheram. Tá? Se a classificação do animal for... Mas como assim? O que é... Na verdade, fazer pergunta errada. Mas como assim? Como que a gente sabe como é a classificação? Mas você não vai tirar nada da sua cabeça, né, Lucas? Você vai pesquisar. Não, mas... Porque a gente... Não, mas... Como assim a gente pesquisa a classificação? Lucas, você vai escolher um animal. Você vai escolher um animal. Você vai escolher um animal e aí você vai... Pesquisar. Você vai escolher um animal. Por exemplo, vamos supor, girafa. Você escolheu a girafa. Aí você vai jogar lá no Google e vai escrever assim, classificação taxonômica. Eu coloquei esse nome para vocês lá na descrição do trabalho. Classificação taxonômica da girafa. E aí você vai achar.
Bem Mas o fácil. que é isso? Classificação são os grupos que os seres vivos são incluídos. Agora, eu sei que está um pouquinho nebuloso na cabeça de vocês não estão entendendo muito bem, porque é um conteúdo que a gente ainda vai ver. Mas a gente vai ver isso antes de vocês entregarem o trabalho, tá bom? Eu prometo que isso vai ver antes. Professora, pode ser qualquer animal? Qualquer um, qual você quiser. Tá bom. Tá bom? Vão pensando primeiro, a primeira etapa do trabalho é pensar que animal vocês querem. Professora, já entendi. Eu já sei. Tá bom? Tudo bem, ótimo. Então a primeira etapa é pensar o animal que vocês querem. Ah, mas não põe cachorro nem gato. Depois, qual que vocês quiserem, gente. Mas vocês podem ser um pouco criativos, né? Vamos lembrar de outros. Professora, Oi. Eu tenho que ser Professora. uma coisa. Oi. eu já entreguei a lição. Não entendi, Sofia. Já entreguei a lição. Oh, Ela perguntou se ela já entregou a lição. Se você já entregou a lição, Sô. Professora, Esse que a gente tá eu falando vou fazer, tipo assim, no dia 31, né? vai fazer no dia 31. Vou O que é dia 31 que você vai fazer? fazer a lição no dia 31. Não entendi, Lucas. Vou fazer a lição no dia 31 de maio. Tá bom. Você vai fazer dia 31 de maio, não tem problema. Hoje é dia 7, você tem bastante tempo ainda. Vai entregar só dia 11 de julho. Pessoal, Já tem vamos um lá. monte de lição para entregar. Ó, deixa eu falar. Vão pensando Vou tentar no- fazer- no- eu vou tentar no animal fazer nesse que final vocês de querem semana. pesquisar. Vão pensando no animal que vocês querem pesquisar. Ponto. Só Já isso. sei dois. Depois disso, a gente vai falar um pouco mais sobre o trabalho. Agora, vamos voltar para a apostila. Entendi o trabalho. Quem tá falando? É a Sofia. A Sofia. Sofia, vocês vão pesquisar um animal. O trabalho, por enquanto, é... Já coloquei a descrição do trabalho lá no Porque tá acabando muito. Mas é só para o dia 11 de maio. Desculpa, 11 de junho. Tem mais de um mês para fazer. Vocês vão primeiro escolher um animal que vocês querem pesquisar. Vocês vão escolher esse animal, vão pesquisar a classificação taxonômica desse animal. Eu vou ainda explicar o que é classificação taxonômica. Depois de pesquisar a classificação taxonômica, vocês vão citar as características desse animal. Se ele é mamífero, se ele é um réptil, se ele é um anfíbio. E aí vocês vão... Como o animal foi mamífero e ao mesmo tempo bota ovo? Não entendi, Lucas. Se um animal for mamífero e ao mesmo tempo bota um ovo? O único que a gente tem assim é o ornitorrinco. Eu sei. Pode ser, aí você coloca, ele é um mamífero. Ele não é uma ave, nem um réptil, ele é um mamífero. Mas aí você vai ter que explicar por que ele bota ovo, né? É uma característica dele. Gente, vamos lá. Ele bota ovo por um processo. Eu vou botar um tropical. Isso a gente conversa. Isso você que vai contar no trabalho, se você for fazer sobre ele, né, Lucas? Gente, vamos lá. Vai, professor, explica as perguntas aqui, com base no texto. Calma. Pessoal, é o seguinte. A gente tá aqui na página... Deixa eu só falar o que eu já falei. Agora presta todo mundo atenção em mim. Tá bom. Na página 20, que foi um conteúdo que a gente começou a conversar no vídeo, espero que vocês tenham visto o vídeo que eu mandei para vocês terça-feira, a gente falou sobre ciclo de vida. O que é esse ciclo de vida? Ciclo de vida... Ciclo de vida é quando uma pessoa vive, Caramba, deixa a quando uma professora pessoa falar. cruza com a Lucas. outra pessoa, nasce um... Lucas, fica quieto. Ah, tá. Caramba, Lucas, Não, fica quieto, calma, cara. gente, Deixa a professora explicar. calma. Não vamos nos exaltar também, calma. Ciclo de vida, mais ou menos o Lucas estava pensando em ser humano, mas não é só ser humano. Ciclo de vida é algo que é comum a todos os seres vivos. Seja ele um ser humano, seja ele uma bactéria, seja ele um outro animal, seja uma planta. Todos os seres vivos têm um ciclo de vida. O que é um ciclo de vida? Ciclo de vida compreende nascer, tem que nascer, todo ser vivo nasce, crescer, pode se reproduzir, ou seja, de um ser vivo originar dois, e morrer, né? Tem um começo, um meio e um fim. Nascer, crescer, se desenvolver, né? Se reproduzir e morrer. Eu falei para vocês já sobre o tipo de reprodução que pode ser assexuada ou sexuada. A assexuada é aquela que eu não tenho troca de material genético. Esse tipo de reprodução, olha só para dar um exemplo aqui usando essa imagem.
esse tipo de reprodução aqui é o das bactérias. As bactérias, eu preciso só de uma célula que ela vai originar, olha só, 2 células filhas iguaizinhas à célula mãe, essa aqui primeira. Então, as células filhas são idênticas à célula mãe. Mas a célula mãe morre? Não. Quer dizer, boa pergunta, Lucas. Na verdade, assim, Porque ela não é que ela morre, mas ela se transforma em 2. Então ela tem várias vidas? Isso, Lucas, mas olha só, eu tenho uma aqui. É uma célula, olha pra mim, uma célula que vai começar um processo dentro dela que vai fazer com que de uma vire 2. A célula mãe, de um jeito ou de outro, não é que ela morreu, mas ela não vai existir mais. Porque agora surgiu 2 novas, iguaizinhas à primeira, mas são 2 agora. E essas 2, o mesmo processo vai acontecer com elas. Elas vão se dividir e vai surgir mais 2 aqui e mais 2 aqui. Né? E assim elas vão se reproduzindo. Eu falei para vocês também da reprodução sexuada. A reprodução sexuada é quando eu tenho fecundação. O que é fecundação? Fecundação é um processo em que eu tenho troca de material genético. Porque aqui, na assexuada, eu não tenho essa troca. Eu tenho só um ser que dá origem a 2. Aqui eu preciso de 2 seres. 2. Para dar origem a 1. E aqui, entre esse e esse, eu tenho troca de material genético. As células de um ser e do outro ser vão se unir para gerar um novo. Então, esse indivíduo, esse novo, por exemplo, pensando no ser humano, esse novo ser humano que está aqui, ele é diferente tanto do pai quanto da mãe. Ele não é idêntico nem a um nem a outro. Diferente das bactérias. Pode ser parecido, mas não é idêntico. Exatamente. Pode ser parecido por quê? Porque eu tenho por exemplo, tenho material genético tanto da minha mãe quanto do meu pai. Mas eu não tenho nem só da minha mãe, nem só do meu pai, eu tenho dos 2. E a combinação dos 2 juntos leva a um novo ser vivo. Eu sou diferente, tanto do meu pai quanto da minha mãe, não sou idêntica. Eu tenho semelhanças, mas não sou idêntica. Diferente da assexuada, onde as filhas serão idênticas àquela que deu origem. Certo? Professora. Oi. Mas e as gêmeas? O que tem a gente, Ni? Gêmeas. As gêmeas, entendi a gente. Gêmeas vão ter material, vão ser idênticas entre si. O que vai acontecer com pessoas gêmeas, que têm gêmeo, é Depende, meus primos são gêmeos, não são idênticos. Existem 2 tipos. Os gêmeos univitelinos, que a gente chama, a gente vai ver isso mais pra frente em ciências, mas já adiantando, os gêmeos univitelinos, que são idênticos, é aquele que dessas primeiras células aqui, ó, da mesma, se dividiu em 2. E aí surgiu 2 seres idênticos. Mas tem os gêmeos, como a Letícia comentou, que não são idênticos. Esses não são univitelinos. Eles são diferentes. Por que eles são gêmeos, então? Porque... Professora, uma pergunta. Peraí, deixa eu responder primeiro uma pergunta e depois eu respondo a outra, Lucas. Calma. Por que tem gêmeos que não são idênticos? Porque lá no processo de fecundação, a primeira célula de um ser vivo é um zigoto. Lá no processo de fecundação, antes de ser zigoto, houve fecundação de 2 óvulos. Óvulo é a célula feminina que tem potencialidade de originar um ser vivo. Pode gerar um ser vivo novo. Então, geralmente o que acontece é que só um óvulo é fecundado. Só um. Aí nasce um, ou pode nascer gêmeos se esse óvulo se dividir em 2. Um processo parecido com o que acontece nas bactérias. Ele pode ser dividido em 5? Calma. Aí vai ser idêntico. Agora, se 2 óvulos forem fecundados, o que não é comum, isso é mais raro, 2 óvulos serem fecundados, aí eu vou ter gêmeos diferentes, porque são óvulos diferentes que estão sendo fecundados. Lucas, o que você ia perguntar? Mas é possível que eles se dividam em 5? Não é impossível. Não é impossível. Mas é possível. Mas é muito raro. Muito raro. Tanto que é muito tá. difícil a gente encontrar pessoas que é gêmeo entre 5 irmãos, né? Não é comum. A gente acha no máximo trigêmeo. Né? Verdade. Mas sim. Pro. Oi. E os gêmeos que nascem grudados? Aí já é um outro processinho, que provavelmente lá na Siameses, divisão celular, ao invés de ter
não houve separação total. Então, a célula começou a se separar. Deixa eu voltar aqui para mostrar. A célula começou, a gente chama de irmãos siameses, né? A célula ia se dividir aqui para gerar gêmeos. Só que ela não se dividiu completamente. E aí os dois seres começam a se desenvolver unidos ainda, porque não se dividiu completamente. E normalmente são gêmeos idênticos. Sim, normalmente gêmeos idênticos. Entendi. Gente, olha só. Eu já iniciei com você na videoaula anterior, com vocês, o tema 3. Essa apostila, unidade 3, que a gente tá, que vocês estão aí, ela tem tema 1, 2 e 3. O 2 era curtinho. Aí eu já iniciei com vocês o tema 3, que foi sobre a descoberta da célula e teoria celular. Vocês viram essa videoaula? Não. Ai, que sinceridade, né? Eu amo gente sincera. Quem falou que não? A Letícia, né? É. Tá bom, né? Não, é eu vi mesmo. Tá bom. Não tem problema, gente. Vejam depois. Eu tô fazendo essa revisão já com vocês, pensando que talvez tenha gente que não tenha visto, né? Mas tudo bem. O que a gente está vendo na unidade 3, então? Na unidade 3, tema 3. Unidade 3 é a apostila, ó, aqui, ó. Que eu tô São só 3 temas? São 3 temas dentro da unidade 3. É um livro e dentro dele eu tem achei 3. que fosse 4 temas na Não, apostila. são 3. Nessas são 3. Depende da apostila. Apostila Unidade 4 pode ser que tenha 4, não sei. A gente precisa ver ainda. Mas vamos lá. Esse tema 3 ele é um pouquinho mais longo que o 2. A gente não vai terminar hoje, a gente só vai começar a ver ele. A gente está falando aqui de como a célula foi descoberta. Então, eu tive a descoberta da célula e a teoria celular, né? É o tema dessa unidade. Vocês acham que a célula ela é grande ou pequena? Professora. Pequena. Pequena. Professora, você falou que tinha 2 teorias da célula. Lembra que você explicou? Eu falei? Eu acho que é Uma que minúsculo. veio de meteoro de Marte. Ah, tá. Essa é para a origem da célula. Sim, falei sobre isso, sim. E tinha outra que o planeta resfriou e criou vida do nada. Isso, falei isso lá atrás, que é a teoria da panspermia cósmica, a teoria da biogênese, da abiogênese. Isso é a teoria da origem da célula. Aqui eu estou falando sobre uma teoria que diz que... O que é a teoria celular? Que todos os seres vivos são formados por células. Todos os seres vivos são formados por células. Não, eu sei que todos os seres vivos são formados por células. Não, tudo bem, eu sei, Lucas, que você sabe, mas aqui, isso, o que é isso? Isso é uma teoria. Eu dizer que todos os seres vivos são formados por célula é a teoria celular, que não é tão antiga assim. Ela só foi possível de ser conhecida a partir do momento que a gente descobriu o microscópio. Por quê? Porque a célula é pequena, eu não consigo ver ela a olho nu. Oi? Quando a pessoa morre, as células ficam diferentes? Ficam diferentes. Quando um ser morre, as células também vão morrer. Porque uma célula, ela tem vida. Ela também nasce, ela também se reproduz. As células do seu corpo, do meu corpo, elas estão o tempo todo nascendo, morrendo. Então, quando um ser vivo morre, significa que as células dele, do corpo dele, porque nosso corpo todo é formado por células. Meu coração, minha pele, meu cabelo, tudo que faz parte do meu corpo é formado por células. Quando um ser vivo morre, essas células também vão morrer. Elas vão parar de se reproduzir. E elas vão morrer. Seja um ser humano ou qualquer outro ser vivo. Forma? Oi? Muda de cor, de forma, assim? Pode mudar de cor. Vamos pensar em uma planta. Uma planta, quando morre, ela não muda de cor? Mas professora, Muda. por Oi? que o cabelo nosso ainda fica crescendo, sendo que a gente já morreu? Não cresce. Não entendi, Lucas. Para o cabelo continua crescendo depois que a gente morre? Não. Depois que a gente morre, não. Onde você viu isso? Ah, eu vi na TV. Você viu na Não TV? continua. Eu acho que eu vi. Não. Cabelo não. Ele vai parar também de crescer porque as células vão morrendo. Algumas ainda vão morrendo aos poucos. Não imediatamente, mas vão morrendo. Ele fica, né, prof? Fica Mas o quê? ele fica o cabelo. O cabelo fica, mas ele não continua crescendo. Ele não cresce. Mas ele não cresce, é. Isso, Pro, exatamente. e quando a gente Errado. Pro, Fala, Nicole. e quando a gente queima o corpo e fica aqueles pozinhos, cinza? Quando a gente queima o quê? Cinza. O corpo, cinza. e eles fazem a cinza.
O corpo, As células vão junto? na verdade, quando se queima, você está falando quando a gente faz aquele processo de, como que é o nome mesmo? Cremar. Cremação, isso mesmo, obrigada. Quando Cremação. vira cinza? Isso, vira cinzas. É uma forma de fazer ao invés de sepultar a pessoa, ou seja, enterrá-la, né? Depois que ela morreu, a gente se Acabei de queima. chegar. Eu percebi, Felipe, tudo bem? Chegou um pouquinho atrasado. Tudo. Deixa eu entrar. Tá bom. Qual é a apostila? 3 e página 21? 3, É página página 21. 21, apostila 3. Bem, Ô, professora. oi. Ah, não, nada. É de outra lição eu ia falar. Tá, você já fala então, Daniel. Não, é de outra lição. Tá bom. Continua. Gente, então vamos lá. No caso, quando crema uma pessoa, também vai acontecer a mesma coisa. Na verdade, a célula vai se transformar em cinza. Aí a gente vai ter. Porque qualquer fogo, quando a gente queima alguma coisa, seja uma pessoa, seja um papel. Lembra que a gente falou de transformação química? Se eu queimar um papel, se eu pegar esse papel e colocar fogo nele, eu vou estar transformando esse papel em outra coisa. Vou transformar ele em papel. Vai ser Em molecular. cinzas. Era a lição de casa, né? Eu fiz aqui, ó. Em cinzas. Só que ele não vai sumir. E não vai sumir, porque nada some do planeta. O que vai acontecer é que ele vai se transformar. Vai se transformar em fumaça, em gases, porque toda queima libera gases, né? E em cinzas. Então vai transformar a célula também, vai deixar de ser célula. Agora, Tem gente que joga no mar, né? tem também. Aí é pessoal de cada um. Meu pai quer ser jogado no mar quando ele morrer. Não. Pessoal de cada um. Gente, vamos voltar aqui. Vamos voltar para a apostila. Olha só. Então, as células, elas são muito pequenas. Eu não consigo ver a olho nu essas células. Só que elas têm tamanhos diferentes. Um óvulo, por exemplo, são células grandes. Mesmo assim, eu não consigo ver ele a olho nu. Essa imagem aqui, ó, eu tenho um óvulo humano. Essa segunda imagem são glóbulos vermelhos, que é as células do sangue, né? Ah, eles protegem nosso sangue. Sim, faz parte, forma o nosso sangue. Não. E aqui, Por ó, isso que às vezes quando sai muito sangue fica roxo, né? Parece remédio. esses em azuis aqui, gente, presta atenção aqui, ó. Esses em azuis são bactérias. Bactérias. Então, são células de bactérias. Bactéria boa também, né? Bactéria pode ser boa pra gente também. Muitas bactérias são boas. Algumas causam doenças. Outras são boas. As bactérias Eu aprendi sobre bactéria com O iogurte. coronavírus é uma bactéria ou é meio que uma parasita? É um É um vírus. vírus. O coronavírus É um é um vírus. Não é bactéria. É uma bactéria Não. ou é, sei lá o que, é um vírus. Pro. Espera aí um pouquinho, deixa eu falar. Eu acho que o Lucas não entendeu o nome do coronavírus. Coronavírus. Não, eu entendi. Calma. Coronavírus. Dizer que poderia ser duas coisas ao mesmo tempo. Deixa eu falar. Não, entendi. Pode falar, professora. Pode falar. O coronavírus é um tipo de vírus. E os vírus, a gente vai ver isso mais pra frente, mas os vírus, eles são diferentes das bactérias. Tanto é que, qual é uma grande diferença dos vírus? Os vírus não têm célula. Eu não tô falando aqui que todos os seres vivos têm célula. Só que os vírus, eles fogem à regra. Eles não têm célula. Eles têm uma estrutura um pouquinho diferente. Fala, Daniel. É verdade que o vírus é causado por algumas coisas dos animais? É tipo Na doenças verdade, de animais? Na verdade, os vírus, eles atacam qualquer ser vivo, inclusive animais. E aí, os animais acabam sendo como se fossem depósitos de vírus. Os vírus ficam lá nos animais. E aí, eles podem começar, os vírus, apesar de eles não terem célula, eles evoluem. E quando eles evoluem, eles passam por mutações, eles podem adquirir a capacidade de infectar seres humanos nessas mutações. Tipo, evoluir a doença? Ter ataque Evoluir o cardíaco, vírus, essas coisas? quem Tipo um jogo. é o vírus. E aí o vírus pode adquirir capacidade de infectar ser humano. Foi o que aconteceu com o Entendi. vírus. Tá? Mas a gente vai conversar bastante sobre o coronavírus ainda. Tá? Aguardem um pouquinho que a gente É vai tipo a febre do macaco, né? Oi? É tipo a febre do macaco. Tipo a febre do Febre macaco? amarela. Sim. É, tipo, Aham. São doenças, tem várias doenças aí que infectaram primeiro outros animais, mas Professora, têm capacidade de infectar seres humanos. Fala, Sô. eu tenho uma pergunta, não é assim muito boa, mas ó, Não, pode falar. tipo um lobo consegue alimentar um bebê?
A gente conversa, Lucas, e a gente se organiza nisso aí sim. Tá? Consegue, Sofia. Porque tem uma história que o professor disse. Uma história que o professor falou que uma loba alimentou 3 bebês. E quem alimentou bebês? Uma loba. Uma loba. Olha, um bebê humano. Sim. Bom, da mesma forma que uma loba poderia alimentar. Essa história era uma fábula ou era Fernanda. Sim, senhora. Ô, Sofia, essa história era uma fábula ou é uma história? Sim. Eu não sei. Não sabe? Bom, Lobo ia arrancar as tripas. não é impossível. Do mesmo jeito que a gente já viu aí outros primatas. Segunda, você não postou ainda essa semana, é isso? Não é algo comum, porque as espécies podem alimentar. Essa semana você não postou ainda, Fernanda? É muito difícil. Sofia, tira o seu som, hein? Gente, é muito difícil, inclusive. Tá. Pode postar amanhã. E nós salvamos aí o você pai. dá o prazo Sofia, desliga o áudio. porque aí os professores vão postar. É muito barulho. Deixa eu desligar um pouco. Obrigada. Tem alguém falando atrás. Vou ver se meu Tá falando. Daí só quando você quiser falar, daí você conecta. É melhor todo mundo fazer assim, porque daí não fica ruído, né? Verdade. Peraí, rapidinho. Deixa eu fazer uma pergunta. Fala. Por que quando a gente bebe Yakult, a gente bebe aqueles negocinhos? Quando a gente bebe Yakult, a gente lactobacilos. É lactobacilos. É verdade. É vivo! Faz bem pro estômago. faz. A gente tem um monte de bactéria que vive no nosso estômago e vive muito bem, obrigada, e faz bem pra gente. Faz bem para o nosso intestino, faz bem para a gente chama de flora intestinal, tudo isso. Essas bactérias que vivem no nosso intestino. E no Yakult tem lactobacilos vivos, que são tipos de bactérias, de células de bactérias, que ajudam a gente a fazer o processo de digestão dos alimentos, né? Então, no Yakult sim, tudo bem ter, né? É bom pra gente, é saudável. E professora, só uma pergunta. A gente morre dentro do Yakult e a gente bebe. A gente morre? Não, também não. Também não tem problema. Não, isso não acontece. Você bebeu Yakult e morreu, Nicole? Olha só, pessoal, presta atenção. Já professora, só uma pergunta. Fala. Só uma pergunta. Fala, ó, eu não sei onde eu vi, mas falou que esse vírus, que é o Covid, falou que ele é da origem do morcego. Sim, é isso mesmo. Na verdade, gente, tudo isso é muito novo. É um vírus novo. Então, vem do pangolim. Acha que o coronavírus veio de laboratório da China? Não, laboratório da China não. Não, eu sei. Aí é a conspiração. A gente tem muita fake news por aí também, né? Mas o que a gente tem de mais concreto aí de pesquisa, que parece que é isso mesmo, é que existiam morcegos na China, tem muitos morcegos na China que vivem em cavernas. Esses morcegos possuem dentro deles coronavírus, porque coronavírus não existe só um, existem vários. E esses coronavírus, dentro do morcego, evoluiu e adquiriu a capacidade de infectar seres humanos. Esses morcegos tiveram contato com seres humanos, provavelmente a partir de mercados de animais que tem lá na China, né? Desse tipo de animal silvestre, e teve capacidade de infectar ser humano. Essa história aí de ter sido laboratório chinês, ninguém acredita em ninguém. Conspiração. Aí, ó, por que os chineses foram inventar de comer morcego, pastel de cachorro? Então, aí que tá a questão de pensar os nossos hábitos de alimentação, né? Porque a alimentação é cultural, né? A gente precisa ver. Para eles é cultura. Para eles é cultura. Comer morcego? Gente, deixa eu voltar aqui. Essa página aqui, vocês tinham que me entregar até hoje. Então, teve uma videoaula que eu passei para vocês, na semana passada, a última que eu passei, que eu comento sobre isso daqui. Aí vocês tinham para responder tanto a página 21 quanto a página 22. Vocês vão responder lá, quem não fez ainda. Pode imaginar na página 21? Eu fiz um coronavírus de massinha. Não, porque vocês vão me entregar ainda, então não vou falar a resposta. Eu desenhei o coronavírus. O quê? Eu fiz um de massinha. Eu desenhei o coronavírus. Deixa eu ver o seu coronavírus, Gi.
Massinha? Vai falar mais sobre o coronavírus. Ai, meu Deus. Vamos lá, Credo. vamos lá. Fazer a invocação. Lucas, Sai daí. Lucas. Ai, que? Gente, olha só. O que é a teoria celular? A teoria celular diz que lá no início do século XIX, vários cientistas foram aperfeiçoando o quê? As lentes dos microscópios. Então, foram fazendo o microscópio, desenvolvendo o microscópio, e cada microscópio foi ficando mais complexo, proporcionando imagens mais nítidas, que dava para a gente perceber a presença de células nos seres humanos. E aí, né, conforme foi se avançando os estudos, aí que a gente chegou à conclusão, lá no século XIX, Lucas, para de brincar com a câmera, lá no século XIX, que a gente tinha células nos seres vivos, todos os seres vivos sendo formados por células. Aqui, olha só, eu tenho um microscópio, estão conseguindo ver essa imagem? Sim. Beleza. Aqui eu tenho um microscópio de mesa, esse microscópio é bem comum, que é chamado de microscópio óptico. Quem que descobriu? Foram 2 biólogos alemães, o Matthias, eu não sei pronunciar direito o nome dele, Schleiden, e o Theodor Schwann. O Schwann, que é esse aqui, ó, o Theodor Schwann, ele é mais conhecido, ele é bem famoso. E eles propuseram, olha quando isso, 1810, né, nessa época aqui, nesse momento aqui, eles propuseram a teoria celular. Qual é a teoria celular? De que todo ser vivo é formado por célula. Essa é a teoria celular. Então, se eu perguntar para vocês uma prova, né, numa atividade, o que foi a teoria celular, vocês vão dizer, né, que é a teoria de que todo ser vivo possui células, que pode ser ou unicelular, formado de uma única célula, como as bactérias, ou pluricelular, formado por muitas células. E aí, nós, por exemplo, somos pluricelulares. As plantas também. Tudo que eu vejo a olho nu é pluricelular, formado por muitas células. Unicelular são as bactérias, e eu também tenho algas que são unicelulares. Aqui, ó, essa primeira imagem é uma ilustração, um desenho, né, de um microscópio bem simples. Então, o primeiro microscópio que surgiu, ele não era assim, como na imagem 2. Ele era mais parecido com esse primeiro aqui, né? Essa imagem foi publicada em 1665, né? E depois, em 1855, né, a gente teve um passo aí mais adiante, dizendo que, outra coisa importante sobre a teoria celular, 2 pontos sobre a teoria celular. Primeira coisa, todo ser vivo é formado por célula, ok? Segunda coisa, toda célula, ó, tá vendo essa frase aqui? Vocês vão grifar ela se vocês tiverem com a apostila aberta. Toda célula surge de outra célula pré-existente. Eu preciso ter uma célula que vai se dividir e formar 2. Então, para surgir uma célula, eu preciso de outra célula. Aqui, gente, ó, na página 23 que eu tô. Ô, professora. Oi. Cadê? Aqui, Essa primeira imagem... Pera só um pouquinho, Daniel. Propondo que toda célula surge de outra célula. Então, essa teoria... são duas coisas que vocês vão grifar aqui. Essa teoria afirma que todo ser vivo é formado por célula. Achei. E depois que toda célula surge de outra célula pré-existente, que existe antes. Fala, Daniel. Vamos pôr no grupo lá. Professora, não estou encontrando. Essa primeira imagem... Linha do primeiro trecho, na última linha do primeiro trecho. Isso, espera um pouquinho, Daniel, de novo. Supondo que toda célula surge de outra célula. Na página 23, no comecinho da página. Ó, tô grifando aqui, tô passando na última linha. Em cima. Essa teoria afirma que todo ser vivo é formado por células, é uma coisa. Segunda coisa, toda célula surge de outra célula pré-existente. Pronto, é só isso. Agora, Daniel, fala, por favor, que o Daniel quer falar faz tempo. Essa primeira imagem tem algo relacionado com o Robert Hooke? Sim, tem, que é exatamente, que foi o microscópio que o Hooke, né, como é 2 Os, né, que foi o que o Hooke citou antes aqui, né, foi ele que inventou o primeiro microscópio, isso eu falei lá na videoaula. O Robert Hooke foi o que inventou o microscópio mais simples, foi ele que inventou, isso lá em 1600 e alguma coisa, né, 1663. E aí ele viu algo parecido com isso aqui. Mas o microscópio enxergava muitas moléculas ou só a de... Só enxergava buraquinhos. Eu conseguia enxergar buraquinhos que eram as células. Só que ele não conseguia
ver o que tinha dentro dessas células. Por isso, Ele só enxergava a parte externa. isso, por isso que ele chamou ainda de caixinhas vazias as células. Ele achava que não tinha nada dentro. Pessoal, bom, por hoje eu vou ficar por aqui. Essa parte da célula comunidade fundamental só na terça-feira. Tchau, Pro. Falta 1 minuto. Falta menos de 1 minuto. Alguém tem alguma dúvida muito rápida? Não. Não. Oi? Tchau, Pro. Não, só que minha mãe adorou as suas videoaulas. Bye. Ai, sua mãe é linda. Vocês são lindos, todos vocês. Bye, bye. Eu estava assistindo para responder as questões de uma outra página lá. Ela falou assim, nossa, a aula dela é muito divertida. Ah, vocês que são. Beijo.